Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, segunda parte da nossa aula sobre escolástica, a filosofia medieval da Baixa Idade Média. Na primeira parte, apresentei para vocês o contexto histórico da escolástica e a figura de Santo Tomás de Aquino, que é o grande nome desse pensamento. Nessa segunda parte, a gente vai aprofundar ainda mais no pensamento tomista e vamos entender o que ele quer dizer nessa grande obra, a Suma Teológica, e de que maneira essa obra, a Suma Teológica, serviu para a construção da ideia do pensamento de Deus durante o período da Baixa Idade Média. Quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Então, na primeira parte da aula, vale a pena você dar uma olhada ali na playlist, a escolástica, a gente entendeu quem foi Santo Tomás de Aquino e como que ele influencia no pensamento a partir da influência que ele sofre de Aristóteles. Nessa segunda parte, eu convido você a conhecer o seu pensamento, né? O que Santo Tomás de Aquino defende. Você tem que lembrar, e aí a primeira parte da aula deixou claro para nós, que nós estamos na Baixa Idade Média. No momento em que o racionalismo está crescendo na Europa, o movimento de heresia, a Igreja Católica perdeu o controle sobre o conhecimento, e aí Santo Tomás de Aquino aparece como uma resposta a esses movimentos que estão surgindo na Europa. Ele está discutindo com outro cenário. Santo Agostinho está no auge da cristandade. A discussão dele passa pelo pensamento da Igreja. Santo Tomás de Aquino, ele na Baixa Idade Média está vendo surgir as grandes universidades na Europa, movimentos que questionam muitas questões sobre os conceitos universais de Aristóteles, os universalistas, os realistas. E ele, Santo Tomás de Aquino, escreve, a convite do Papa, um documento onde ele vai conduzir o homem a conhecer ou chegar ao conhecimento de Deus pela razão e assim poder discutir com esses intelectuais, hereges ou universitários racionalistas que estão surgindo na Europa. É aqui que nasce a Suma Teológica, seu grande livro, que eu quero trabalhar com vocês nessa aula. Vamos para ela? Bom, só para a gente entender, então, quando Santo Tomás de Aquino escreve a Suma Teológica, ele quer dar uma resposta prática ao crescimento do pensamento racionalista que está surgindo na Europa. E ele quer levar o seu leitor a perceber que Deus existe e é possível provar a existência de Deus pela razão. Com quem Santo Tomás de Aquino está discutindo? Com alunos universitários, com acadêmicos, professores, com intelectuais, com pessoas que não aceitam respostas místicas quanto à existência de Deus. Na aula anterior que a gente viu Santo Agostinho está na Alta Idade Média. A Alta Idade Média, ela permite que você use argumentos místicos do mundo das ideias para provar que Deus existe. Agora, se Santo Tomás de Aquino, né, na época não era santo, né, se Tomás de Aquino chega numa universidade e vai argumentar com alunos universitários que Deus existe, porque Deus é anterior a tudo, e o homem mesmo no pecado está buscando a Deus, os caras não vão ser convencidos desse argumento. Tomás de Aquino, ele precisa escrever uma literatura mais racional, mais material, para que o homem possa chegar ao conhecimento de Deus. E é interessante a gente entender a Suma Teológica, que na introdução dela, Santo Tomás de Aquino ele escreve que ele coloca na introdução que é uma obra escrita para principiantes. A intenção de Tomás de Aquino é escrever aquilo para os novos cristãos, para o pessoal que está chegando ao conhecimento de Deus. Só que eu pergunto que iniciantes são esses que ele está escrevendo. A última tradução da Suma Teológica publicada agora é uma tradução francesa de 3.700 páginas. Uma obra extremamente densa, muito difícil, e que Santo Tomás de Aquino usa para chegar ao conhecimento de Deus. Tá? Eu quero passear com vocês das 3 partes da Suma, eu quero trabalhar com vocês as 2 primeiras. E como que ela foi construindo uma tese para que se prove pela razão que Deus existe. Tá? Bom, antes da gente entrar diretamente na primeira parte, vamos só ter uma ideia geral do que é uma suma. Né? Antes da gente entender o que é a suma teológica, vamos entender o que é uma suma. Suma é um resumo que é escrito de ordem racional, de uma maneira que seja compreensível.
Quando Tomás de Aquino batiza de Suma Teológica, ele quer organizar de forma racional as explicações acerca de Deus. Enquanto Agostinho entendia que a fé precede a razão, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai propor a ideia de que fé e razão devem andar em equilíbrio. São dois caminhos que levam o homem até Deus. Então, nós não vamos negar a razão, principalmente porque a gente está na Baixa Idade Média, onde o racionalismo que vai surgir no século XVI já está engatinhando no século XIII. E baseado em que a Tomás de Aquino vai se inspirar? Na ciência aristotélica. Tomás de Aquino ele diz que a ciência aristotélica é o grau mais perfeito do conhecimento humano. O ápice da razão humana se encontra em Aristóteles, quando ele vai escrever a Metafísica e ele vai construir toda a intuição que ele, Aristóteles, tem sobre Deus. Porque entendam, Aristóteles intuiu a existência de Deus. Eu explico isso na primeira parte da Escolástica. Se você não acompanha essa aula, lá no canal eu tenho a primeira parte que eu explico como que Aristóteles intuiu a existência de Deus. Um primeiro motor que moveu todas as coisas e ele em si não foi movido. Quando Tomás de Aquino lê isso, ele fala, cara, isso é Deus. Mas qual é a diferença do Deus aristotélico para o Deus tomista? O Deus aristotélico é uma intuição, é resultado da intuição de Aristóteles. O Deus de Santo Tomás de Aquino é um Deus que é resultado da revelação. No momento em que Jesus vem ao mundo, ele vem revelar Deus. Então, enquanto Aristóteles trabalha com a especulação, com a intuição, com uma ideia que ele foi construindo, Tomás de Aquino trabalha com uma verdade. A revelação de Deus por Jesus. E é esse Deus que ele quer apresentar na Suma Teológica. E ele apresenta as suas teses na Suma Teológica por meio daquilo que ele chama de questões. O que são questões? Questões são verdades reveladas. Vou dar um exemplo. Isso é um celular. Então, existe aqui uma verdade revelada. Um celular. Vocês querem chegar ao conhecimento desse celular. O que vocês fazem? Vocês levantam questões acerca desse celular. Isso é uma bolsinha, uma verdade revelada. Para chegar ao conhecimento dessa bolsinha, se levanta questões sobre ela. E Tomás de Aquino, ele vai trabalhar com uma questão que ele chama de questão principal. E por meio dessa questão principal, ele vai realizar um desencadeamento lógico, ou seja, ele vai levantar questões secundárias ou subordinadas sobre essa questão. Por exemplo, há uma questão revelada aqui. É uma questão principal. Isso é um telefone. Para eu chegar ao conhecimento disso ser um telefone, eu preciso levantar questões sobre, será que isso é de fato um telefone? Será que isso não é uma televisão? O que explica isso ser um telefone se você usa ele para assistir as coisas? Então, o que acontece? Vai desencadeando outras questões até que no final você chega à ideia de que, de fato, isso é um telefone. E Santo Tomás de Aquino, ele vai permear toda a Suma Teológica em torno da existência de Deus. A existência de Deus é a questão principal da Suma Teológica. E nela, Tomás de Aquino vai tentar provar que ele existe. E vai conseguir provar, pela razão. Então, o que ele faz? Ele levanta a existência de Deus como uma questão principal. E, imediatamente, ele traz objeções sobre a existência de Deus. Ele mesmo levanta essas objeções. Será que a existência de Deus é evidente por si mesma? Será que pode-se demonstrar a existência de Deus? Será que Deus de fato existe? Olha que interessante a estratégia de Santo Tomás. Ele vai levantar perguntas para a pergunta principal. Essas perguntas ou objeções ele chama de questões subordinadas, para que no final possa progredir no conhecimento de Deus.
e o homem possa, ao final da Suma Teológica, ter chegado ao conhecimento de Deus. Ele faz um movimento dialético de tese e antítese. A questão principal é uma tese. As objeções são antíteses. A resposta é a síntese. E ele quer, para esses principiantes, que são para quem ele escreve a Suma, fazer com que eles cheguem ao conhecimento de Deus. E o que ele faz? Ele vai escrever a primeira parte. A primeira parte ele vai tratar exclusivamente de Deus. Ele quer apresentar para a sociedade na Baixa Idade Média não simplesmente uma ideia de Deus, não. Ele quer apresentar para esses racionalistas, para esses hereges, para esses universitários, ele quer apresentar para esses caras um Deus que é vivo, que existe e está vivo. E ele, como eu disse há pouco para vocês, ele vai fazer isso inspirado em quem? Em Aristóteles. Então, qual que é o ponto de partida que ele faz? Ele vai tentar explicar a natureza de Deus. Deus, se ele está vivo, ele possui uma natureza. Se Deus está vivo e é real, ele tem uma natureza. E Tomás de Aquino vai falar o seguinte na Suma: olha, qual é a natureza de Deus? Deus, ele é simples, ele é perfeito, ele é infinito, ele é eterno e ele é único. É simples, perfeito, infinito, eterno e único. E é baseado no que ele dá esses atributos a Deus? Ao primeiro motor de Aristóteles. Se você voltar na aula 1, quando eu trato de Santo Tomás, ou então se você voltar lá na aula de Aristóteles, quando Aristóteles apresenta o primeiro motor, ele fala que o primeiro motor tem essas mesmas características. Então, essa natureza de Deus, intuída por Aristóteles, é comprovada por Santo Tomás de Aquino. O primeiro motor aristotélico e Deus tomista é simples, perfeito, infinito, eterno e único. E olha que interessante. Deus, ele não é conhecido pela sua natureza. Santo Tomás de Aquino, ele garante que é impossível conhecer a Deus. Por quê? Porque nós não podemos conhecer algo se nós não possuímos a mesma natureza que ele. Deus é superior ao homem. Porque eu não sou perfeito. Então tem que buscar a perfeição. Eu não sou infinito. Então tem que buscar aquele que é infinito. Então, quando eu concluo que eu preciso buscar aquilo que é infinito, acontece comigo como acontece com o imã. Eu sou atraído para Deus. A natureza de Deus, segundo Santo Tomás, atrai o homem para ele. E ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Porque nós não conhecemos a Deus, mas Deus se faz conhecido por Jesus. Quando Jesus se faz homem, ele faz com que o homem se aproxime de Deus. Ou melhor, quando Deus se faz homem em Jesus, ele faz com que o homem se aproxime de Deus. Tá? Então aqui ele está argumentando racionalmente que Deus ele é vivo porque ele possui uma natureza. E como nós não possuímos essa mesma natureza, nós somos atraídos para que a gente chegue ao conhecimento dele. Porque Deus é superior ao homem. E se ele é perfeito, infinito, eterno, único e simples, ele tem que estar vivo. Aliás, se ele possui uma natureza, é porque ele está vivo. Beleza. Como nós vamos ser atraídos pelo conhecimento? Por Jesus. Naquilo que Santo Tomás de Aquino chama de trindade. A trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas em uma só. Deus se revela ao homem por Jesus.
Não é possível conhecer a Deus em sua totalidade. Por quê? Porque nós não possuímos a totalidade da natureza de Deus. Não possuímos. Nós somos atraídos por ela. Nós somos puxados por ela. E quem nos atrai até ela? O Logos, que é o próprio Cristo. Jesus é aquele que se faz conhecido. E por meio da razão, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus, tendo conhecido Jesus. Percebam que o caminho que Santo Tomás de Aquino está fazendo é muito mais complexo que o caminho que Santo Agostinho fez na Cidade de Deus. É infinitamente mais complexo. Por um motivo simples. O público para quem Tomás de Aquino está falando é um público completamente diferente do público que Agostinho falou. Agostinho está na cristandade. A igreja é a grande detentora do conhecimento. As grandes instituições de ensino são de congregações católicas. Tomás de Aquino está na Baixa Idade Média, na escolástica. A igreja está dividindo o conhecimento com os racionalistas. Então, Tomás de Aquino precisa construir um argumento muito mais sólido, muito mais complexo do que Agostinho. E um terceiro aspecto importante na primeira parte é que quando Santo Tomás de Aquino garante que tudo que não é Deus vem de Deus. Portanto, nós não somos criadores de nada, porque nós não somos Deus. Mas nós procedemos de Deus, nós viemos de Deus. Então, nós somos criaturas. Estamos vivos. Se estamos vivos, possuímos uma natureza. Vejam, se Deus é provado que está vivo porque possui uma natureza, o homem também, para provar que está vivo, é resultado do quê? De uma natureza. E segundo Tomás de Aquino, a natureza do homem pertence a Deus, porque o homem é dotado de alma, de razão e de livre-arbítrio. A alma foi dada por Deus, a razão foi dada por Deus e o livre-arbítrio foi dado por Deus. Então percebam, como é possível provar que Deus existe? Porque ele possui uma natureza, segundo Tomás de Aquino. Como é possível provar que o homem existe? Pelo mesmo motivo, ele possui uma natureza. O que existe na natureza de Deus? Simplicidade, perfeição, infinitude, eternidade e unidade. O que existe na natureza do homem? A alma, a razão e o livre-arbítrio. Nessa hora, Tomás de Aquino faz uma reflexão muito interessante sobre a ideia do mal. O que é o bem, o que é o mal para Santo Tomás de Aquino. E ele vai buscar Santo Agostinho para explicar isso. Na aula da Suma Teológica eu tratei disso. Santo Tomás de Aquino ele vai aprofundar aquela discussão de Santo Agostinho. Ele vai falar o seguinte, olha, o mal ele não vem de Deus. O mal ele não faz parte de uma ordem universal. O mal ele não é resultado de um cosmos. Por que o mal não faz parte de uma ordem universal? Porque ele não veio de Deus. O mal é resultado do próprio homem. O homem que decidiu negar a Deus, assumiu para si aquilo que está fora da natureza de Deus. Aquilo que não veio de Deus, aquilo que não pertence a Deus. O bem pertence a Deus. Portanto, o mal, segundo Santo Tomás de Aquino, é a ausência do bem. Porque o bem, sim, vem de Deus. Então, o homem que tem a sua alma, eu vou falar disso com vocês no próximo quadro. O homem que tem a sua alma em direção ao bem, ele busca Deus. O homem que permite que a sua alma caminhe em direção às paixões, ao mal, ele se distancia de Deus. E quanto mais a humanidade pende a sua alma, a sua razão e seu livre-arbítrio para o mal, para as paixões, mais a maldade vai estar no mundo. Por que tanto ódio, tanta violência, tanta maldade? Porque a alma
a razão e o livre-arbítrio do homem, escolheu o mal. E ao ter escolhido o mal, não escolheu Deus. Porque o mal não vem de Deus. E a segunda parte? A segunda parte, na primeira parte, Tomás de Aquino prova racionalmente que Deus existe. Ele conclui a primeira parte tendo provado a existência de Deus, pela sua natureza. Tendo provado que Deus existe, agora ele quer fazer com que o homem caminhe em direção a Deus. A segunda parte, resumidamente, é o movimento da criatura, já entendi que eu sou criatura, dotada de razão em direção a Deus. Por quê? Porque Deus é o fim último da vida humana. O homem se descansa quando chegar em Deus. A alma humana vai repousar quando alcançar a Deus. Mas não é um Deus ideia. Santo Tomás de Aquino aqui, ele já trabalha com a ideia de que quem está lendo a Suma já compreendeu que Deus não é uma ideia. É um ser vivo que possui uma natureza. Ora, uma vez que eu entendi que esse ser vivo possui uma natureza, eu preciso do quê? Caminhar em direção a ela. Na condição de professor, ser um professor que tem o fim último de minha vida, Deus. Na condição de marido, fazer com que a minha vida conjugal tenha como fim último Deus. Na condição de cidadão, fazer com que o fim último da minha vida seja Deus. Porque eu já estou convencido que ele existe. Uma vez que eu já estou convencido que ele existe, eu tenho que buscá-lo até o fim. Por quê? Porque isso garante para mim felicidade. Tomás de Aquino vai entender que a felicidade nada mais é do que a atração para o bem. E vejam que eu escrevi bem com B maiúsculo. O bem que é o próprio Deus. Por meio da razão. Olha que maravilhoso. Eu compreendi que Deus possui uma natureza e sou atraído para ela. Agora eu estou entendendo que quanto mais atraído para ela eu sou, mais feliz eu sou. É aquilo que o Aristóteles chamou de eudaimonia. A plena realização do ser. A eudaimonia aristotélica é o movimento do homem em direção a Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. E eu não sou dotado de livre-arbítrio? Vimos isso no quadro anterior? Ok. Eu vou alcançar essa felicidade por uma liberdade. Por um ato livre, por uma escolha livre de minha parte. E isso eu vou fazer com que a minha alma, por meio dos meus atos, vá sempre pender para o bem. E aí eu vou eliminar o mal da minha vida. Uma vez convencido que Deus de fato existe, está vivo e possui uma natureza, e que eu sou atraído por essa natureza, eu compreendo que eu só sou feliz se ele for o fim último de minhas ações. Pela razão e pelo livre-arbítrio, a minha alma vai caminhar em direção a ele. Não é isso que eu possuo na minha natureza? Pronto. A minha natureza foi atraída para Deus. E os atos, segundo Santo Tomás de Aquino, eles possuem dois princípios. Um princípio é o princípio intrínseco, que são os meus hábitos, aquilo que eu faço no meu cotidiano. E o grande problema é que os meus hábitos, eles podem ser governados pelas paixões. Todas as vezes que os meus hábitos são governados pelas paixões, a minha alma vai pender para o mal. Olha que interessante. É o pecado. O que é o pecado para Tomás de Aquino? É a alma pender para as paixões. São os meus hábitos caminhar para a distância desse Deus vivo. São os meus hábitos não serem atraídos em direção a esse Deus vivo. Por outro lado, há princípios extrínsecos, que é aquilo que não está na minha natureza, mas que a sociedade determina. As leis. Então, Santo Tomás de Aquino vai entender, por meio dos tratados que ele vai escrever,
que eu preciso conduzir a minha alma, os meus hábitos, para aquilo que me aproxima da natureza de Deus. Porque quanto mais os meus hábitos caminharem em direção à natureza de Deus, mais feliz eu vou ser. Eu vou trabalhar então com vocês um dos tratados, que é o Tratado da Justiça de Santo Tomás de Aquino, que eu tenho certeza absoluta que vai aparecer nas provas esse ano. O que ele fala no Tratado da Justiça? Ele vai dizer o seguinte, olha, a natureza humana é a imanência da natureza de Deus. Nós refletimos a natureza de Deus. Portanto, nós somos naturalmente bons. Olha que interessante. Como é que isso vai casar com algumas doutrinas políticas que vão surgir depois? Nós somos naturalmente bons. Por quê? Porque Deus é bom. E como nós procedemos de Deus, tudo que não é Deus vem de Deus, então nós temos um princípio bom em nossa alma. O problema é quando as paixões nos levam para o mal. Quando que a sociedade se torna injusta? Quando nós não nos deixamos guiar pela nossa natureza. A nossa natureza vai sempre nos levar para aquilo que é justo e aquilo que é conveniente. O quem é justo e conveniente? Deus. Então a nossa natureza, ela vai sempre nos levar para Deus. Nesse sentido, Santo Tomás de Aquino vai desenvolver o que nós chamamos de direito natural. Atentos a isso. Vocês verão isso nas grandes provas. Direito natural. Lá no Bora Filosofar, eu tenho uma aula sobre filosofia do direito, que eu trato a ideia de direito natural. Aqui eu vou especificar de Santo Tomás de Aquino. Mas lá no canal eu trato de Cícero e Santo Tomás de Aquino de uma forma mais genérica. Para Santo Tomás de Aquino, as leis que regem... Atentos ao que eu estou dizendo. Para Santo Tomás de Aquino, as leis que regem uma sociedade, elas são imutáveis e eternas. Elas já existiam antes e vão continuar existindo depois. Ela não é resultado da razão humana. Atentos ao que eu estou dizendo. As leis, segundo Santo Tomás de Aquino, não são resultado da razão humana, mas é resultado da própria história que as constituiu. Ora, se a razão humana não foi capaz de criar as leis, ela também não pode mudá-las. Elas são eternas, elas são imutáveis. Aqueles que defendem o justnaturalismo hoje, o direito natural, se baseiam nessa ideia de Santo Tomás de Aquino. Existem leis eternas e imutáveis que regem toda a humanidade. E aí o Santo Tomás de Aquino vai apresentar quais são essas leis. Primeira delas, o homem deve conservar-se. O que ele quer dizer com essa lei? Ele está falando, olha, eu tenho uma série de deveres comigo. E eu preciso buscar preservar esses deveres que eu tenho comigo. Do ponto de vista civil, do ponto de vista biológico, do ponto de vista afetivo. Eu tenho que conservar a minha natureza boa. Conservar a natureza é buscar manter-se bom, ou seja, afastar-se do pecado, afastar-se das paixões. Um segundo princípio que Tomás de Aquino vai escrever é dizer que o homem deve unir-se a uma mulher, procriar e educar seus filhos. Aqui, essa estrutura, ela está querendo dizer que o homem ele tem uma série de deveres com a sociedade em que ele ocupa. Aqueles homens que não respeitam esses deveres, eles são desonestos com a sua família e com a própria sociedade. Depois ele vai dizer que o homem deve procurar a verdade. O homem tem sempre buscar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. O homem deve sempre buscar o conhecimento das coisas. O homem não pode se pautar ou pautar sua vida na mentira, porque isso é a alma pendendo para as paixões. É o pecado, é o mal. Depois ele vai dizer que o homem deve praticar a justiça, dando a cada um o que é seu. Então, eu tenho que me apropriar daquilo que é meu. E quando ele conclui isso, ele fala, olha, toda a sociedade que se baseia nesses 4 princípios,
ela vai progredir. Ela vai atingir a paz. Ela vai atingir o direito natural. Esses 4 princípios não nasceram da razão humana. Esses 4 princípios nasceram de Deus. Nós só estamos refletindo isso. Nós só estamos praticando isso que procedeu de Deus. Quanto mais a sociedade buscar conservar-se, unir-se à mulher e educar seus filhos, procurar a verdade e praticar a justiça, mais próspera é essa sociedade. Foi alguém que escreveu isso? Não. Foi a própria tradição, foi a própria história que constituiu isso. E os homens, por meio dos hábitos, lembra do quadro anterior? Os homens, por meio dos hábitos, simplesmente vão praticar essa conduta. E para terminar, Santo Tomás de Aquino vai dividir o que é a lei. Primeiro, ele vai falar da lei natural, que ele chama de jus naturalista, que é a lei da razão. Mas que não nasceu da minha razão, mas pela razão eu decido segui-la. A jus naturalista é aquilo que o homem deve buscar para a sua vida, para a sua felicidade. Então, o direito à vida é um direito natural. Quando se discute, por exemplo, questões sobre aborto, sobre eutanásia, à luz de Santo Tomás de Aquino, o direito à vida é um direito natural. Esse direito, essa lei, não nasceu da razão humana, mas o homem, pela razão, decide segui-la. E ela é comum a todos os seres humanos. Ela não deve ser de um grupo específico. Ela deve servir para todo mundo. Então, a sociedade, segundo Tomás de Aquino, ela tem como base a lei natural, a jus naturalista. Aquilo que a própria tradição constituiu como lei. Acima da jus naturalista, Tomás de Aquino apresenta a lei dos homens. A lei dos homens ela é criada por um corpo de pessoas que tem autoridade para cuidar do bem comum de toda a comunidade política. É necessário. O Estado é necessário. Santo Tomás de Aquino está entendendo que nós não conseguimos viver só por uma lei natural. É necessária a lei dos homens. Acima, dentro de uma pirâmide, dentro de uma escada, ela está um degrau acima. Só que entendam, esses homens, eles devem governar a partir de Deus. Surge então a lei divina. O que é a lei divina para Santo Tomás de Aquino? É a ordenação da razão pela qual Deus governa as mesmas criaturas inanimadas. É a ideia de que Deus coloca ordem em todo o universo. Portanto, a lei dos homens, ela deve ser submissa à lei de Deus. A sociedade que constrói suas leis rompendo com as leis de Deus, ela tende ao fracasso. Ela não vai se sustentar na visão de Santo Tomás de Aquino. Então, há as leis naturais, o justnaturalismo, que é resultado da tradição histórica. Essas leis naturais, elas são submissas às leis dos homens, que organiza essa sociedade. Só que essa sociedade só será organizada se ela for submissa à lei de Deus, à lei divina. A esse Deus que se revelou no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento se revela por meio da fé, e no Novo Testamento se revela pelo amor que o homem tem ao próprio Deus. E pela liberdade o homem decide seguir. Então, para Santo Tomás de Aquino, as leis são necessárias, mas ela só é efetiva se ela refletir a ordem divina. Se ela for reflexo da razão humana, em algum momento ela vai entrar em decadência. Pessoal, então nessa segunda parte a gente construiu a visão de Santo Tomás de Aquino para explicar quem é esse Deus vivo e como atingir esse Deus vivo. Espero ter ficado claro, essa aula ficou bem legal, espero que você tenha aproveitado bastante. Se você não lembra de todos os conceitos, sugiro você voltar na primeira parte
da escolástica e na aula de Aristóteles, porque aí você compõe todo o conhecimento e chega em uma ordem segura das coisas. Beleza? Espero você nas próximas aulas. Bora filosofar!